Bom, então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Estamos aqui na culminância, na gravação do julgamento da nossa eletiva, que é a eletiva Julgamento Faz de Conta, que é a eletiva, uma proposta que foi realizada com os alunos do sexto ano A, por mim, né, pelo professor Marcos Vinícius e pela professora Débora. A proposta, basicamente, é a de vivenciar um julgamento de um personagem fictício, né, de uma obra fictícia. Hoje nós vamos fazer o julgamento de um personagem que ficou muito famoso, né, um vilão que ficou muito famoso nos cinemas nos últimos anos. E eu convido a aluna Ana Paula de Aquino para dar início. Julgamento. Danos. Que são louco ou um ser incompreendido. Organização do debate. Argumentos iniciais. Rodada de perguntas, perguntas e respostas, réplica ou tréplica. Argumentos finais. Argumentos iniciais, promotoria. Danos que são louco. Agora eu passo a palavra para o aluno Cauã Henrique Quesada Bispo, da promotoria. Cauã, com você. Excelentíssimo senhor juiz, caros membros do júri, eu me apresento, Cauã Henrique Quesada Bispo, nobres colegas da defesa, estamos aqui hoje para acusar o cidadão Thanos por seus crimes contra os seres vivos do universo. Qual palavra você poderia ser melhor utilizada para atribuir ao acusado? Não conseguimos pensar em nenhuma qual se não encaixe tão bem quanto genocida. Segundo a Assembleia Geral da ONU, em 1946, a definição de genocídio é a recusa do direito à existência de inteiros grupos humanos, um delito do direito dos povos em contraste com o espírito e objetos das Nações Unidas. Delito que o mundo civil condena em sua Assembleia Geral em 9 de dezembro de 1948, definiu o crime de genocídio em seu artigo 2º da seguinte fonte. Artigo 2º, na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racional ou religioso enquanto tal. Assassinato de membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida pensadas para provocar sua destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo e transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Ponto. Portanto, conhecendo a definição do termo, não podemos considerar o Sr. Thanos menos do que um genocida, uma vez que, pois, foi capaz de exterminar metade da vida no universo. Como alguém que se diz salvador do universo coloca vilões nele. Vilões que mataram em seu nome, como, por exemplo, seu desejo de exterminar é tão grande que ele foi capaz de matar alguém que ele amava para alcançar seus objetivos.
Só um minuto aqui que bugou. Alcançar seus objetivos. Isso é amor? Os fins justificam os meios. Para nós, a definição de amor seria a disputa entre Gavião Arqueiro e Viúva Negra. Para quem entregaria a sua vida em troca da joia? Famílias inteiras sendo dizimadas, filhos sem pais, pais sem seus filhos, fábricas sem trabalhadores. Como é possível pensar em um universo sem famílias? E os que ficaram sem seriam capazes de sobreviver e serem felizes com seus entes queridos? Fim, Cauã, terminou? Terminei. Ok. Tem mais alguma coisa para falar? Finalizou já? Não? Então, agora eu vou retornar a palavra para a aluna Ana Paula. Oi, professor, desculpa. Ana Paula, exatamente. Argumentos iniciais. Defesa, danos, ser incompreendido. Então, agora com a palavra a defesa, né, o aluno Eduardo Dias Pio. Ok, posso começar? Pode começar. Excelentíssimo senhor juiz, caros membros do júri, eu sou Eduardo Dias Pio e nobres colegas da defesa estamos aqui hoje para defender o senhor Thanos das acusações de crimes, pois trata-se de um ser incompreendido. E ele é um ser incompreendido, pois ele queria apenas acabar com a desigualdade no universo, distribuindo recursos para metade da população, independente da classe social. Não há motivo política, financeira ou de qualquer espécie, a não ser o desejo de que o universo prospere. Podemos citar entre as principais acusações, as principais causas das desigualdades sociais: má distribuição de renda, má administração dos recursos, lógica de acumulação do mercado consumista, falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde e consumistas. Falta de investimento nas áreas sociais, nas áreas e corrupção. Todas as causas citadas estão intimamente ligadas ao egoísmo e à superpopulação do nosso planeta. Havendo menos pessoas e, por consequência, menos competição por recursos, teríamos mais prosperidade. O plano do Sr. Thanos nunca foi matar por matar, pois o mesmo teve a oportunidade de eliminar Homem de Ferro, Capitão América e etc. Quando Titã, lua de Saturno e terra natal de Thanos, se encontrava à beira de um colapso por falta de recursos, o antagonista propôs uma solução drástica para metade da população, sem priorizar ricos ou pobres. Dessa forma, o processo seria justo e daria à metade restante a chance de sobreviver e prosperar novamente. Taxado como louco, teve sua sugestão negada. Titã sucumbiu, se tornando nas ruínas. Ou seja, planeta Titã pagou caro por não ouvir este senhor. Ok, Eduardo, finalizou? Finalizei. Fala. Beleza. Tem mais alguém que quer dizer alguma coisa? Quer contribuir? Alguém da equipe? Não? Então, agora eu passo a palavra para a aluna Jéssica da Silva Bispo dos Santos. Rodada de perguntas. 3 rodadas de perguntas. Promotoria pergunta para a defesa. Defesa responde. Promotoria faz a réplica. Defesa a tréplica. Então, passo a palavra agora
para o aluno Murilo de Jesus Gusson, aluno da promotoria, que vai fazer a primeira pergunta. Obrigado, professor. A primeira pergunta que a promotoria faz: como alguém pode destruir metade do universo por conta de traumas de infância? Podemos responder? Então, agora com a palavra o aluno Richard. Os demais alunos da defesa, se quiserem se pronunciar também, fiquem à vontade, desde que não extrapole o tempo pré-determinado, né? Um tempo curto. Richard Gabriel Teixeira, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria aqui estar respondendo ao meu colega da promotoria a pergunta dele, que como que ele pode destruir o universo por causa de um trauma. Esse trauma, ele quis ajudar o próprio planeta dele a não entrar em colapso. E quando eles viraram as costas para ele, o planeta dele virou em colapso. E isso trouxe um trauma para ele. Como que é só um trauma de infância? Meio bilhão, meio de pessoas de um planeta é só um trauma de infância? Então ele quis tentar ajudar o planeta Terra para isso não acabar trazendo o planeta Terra ou o universo em colapso. Entendo, mas por causa desse trauma, é necessário matar mais da metade do universo. Só, bom, o universo estar em equilíbrio. Poderia repetir a pergunta, por favor? Essa foi a réplica, tá? A réplica. Repete a réplica que eu não ouvi direito. Pode repetir, Murilo, na sua réplica. Sim, eu entendo esse trauma, mas por causa desse trauma é necessário matar mais da metade do universo, para o universo entrar em equilíbrio. Então, bom, para o universo entrar em equilíbrio é necessário tirar mães de seus pais, quer dizer, mães de seus filhos, filhos de suas mães, maridos de esposas, famílias. É necessário separar famílias por causa desse trauma? Uma resposta assim que eu posso dar é que, e se você não entende muito das joias, que eles até explicaram um pouco, que lá dentro da joia da alma pode ter uma realidade e as mães e seus filhos poderiam ficar juntos lá. E fora do universo, e não iam ficar só os vilões, porque também poderiam ficar pessoas boas que não iam tentar estragar o universo como eles estavam fazendo antes de tirar metade do universo. Segunda pergunta da promotoria. A segunda pergunta da promotoria: a frase do Thanos: eu vou exterminar todos os átomos desse universo. Qual plano pode ser bem sucedido iniciando-se com destruição? O professor Richard perdeu a palavra, pode falar? Pode falar. Sim, ele falou, eu admito, mas ele falou isso na hora da raiva. Como ele não poderia mais fazer nada, ele falou, vou destruir até o último ato desse universo. Você fala coisas com raiva, todos falam coisas com a raiva na hora da raiva. E para você entender um pouco mais, aquele lá era um Thanos do passado que a realidade dele se distorceu e ele veio para o futuro. Então, aquela raiva que ele tinha era porque ele viu que o plano dele de anos e anos e anos deu errado e ele ficou com raiva e ele falou: eu vou exterminar cada átomo desse universo. E na hora da raiva você não fala coisas assim e depois fica pensando: ah, eu falei errado, então eu vou pensar bem. Há vezes que... Ah, não, falou, pode fazer a réplica.
Não pode continuar a palavra, Murilo. Obrigado. Há vezes que, quando a pessoa está com raiva e fala alguma coisa, assim como raiva, como foi esse caso do Thanos, há vezes que ela acaba falando o que ela realmente sente. Ou seja, mesmo sendo Thanos do passado, continua sendo Thanos. E uma coisa. Thanos simplesmente quis destruir os átomos do universo desde o início. Ele, resumindo como uma coisa, né? Não há palavras para definir Thanos, além de genocida. Ok. Respondendo, Terceira pergunta. eu posso responder? Ah, não, é a tréplica, né? Perdão. Respondendo A tréplica da defesa. respondendo a pergunta do meu colega, ele falou que ele queria exterminar todo átomos do universo desde o começo. Desde o começo, não, porque no começo ele queria exterminar metade de ser vivo, de ser vivos. Que essa metade estava estragando com o universo, fazendo mais poluição. Vamos lá. Terceira pergunta da promotoria. Caro Júri, professor Marcos, Oi. meu colega Matheus Correia queria complementar a minha tréplica. Muito rapidamente, Matheus, pode ir lá. Vou falar só uma frasezinha. E além disso, os Vingadores trouxe ele para o presente, não? Ótimo. Então, vamos lá. Terceira pergunta da promotoria. A terceira pergunta da promotoria. A manopla tinha o poder de fazer muitas coisas boas para o universo. Contudo, ele a utilizou para eliminar metade da vida no planeta. No planeta não, no universo. Vocês acham correto eliminar pessoas boas, crianças e seus familiares, deixando pessoas menos vivas? Posso fazer a réplica? Você vai responder. Não, perdão. Ele matou independente da classe, mas mesmo assim, deixou várias pessoas más vivas. E matou pessoas boas. Respondendo que meu caro colega falou que a manopla tinha o poder de eliminar pessoas más, a manopla você podia fazer um desejo, mas não era certo que esse desejo ia sair certinho. Ele podia tirar pessoas más ou pessoas bens. E o Thanos não citou pessoas más ou pessoas bens. Ele só queria tirar pessoas que jogavam lixo na rua, deixavam água parada, etc. Réplica da promotoria. Bom, com base nisso que você falou, pessoas que jogam lixo na rua, poluem a água, deixam a água parada. Bom, eu não sei pra vocês, mas isso me parece pessoas más. E como eu disse, Thanos matou independente da classe. Mas ainda assim deixou várias pessoas más soltas no universo. Vocês concordam em deixar pessoas más rondando pelo universo? Posso fazer a tréplica? Tréplica. Aonde você viu que o Thanos deixou só pessoas más no universo? Porque os vilões que apareceram depois que os Vingadores estralaram os dedos de volta. Finalizou. Vou passar a palavra novamente para a aluna Jéssica da Silva Bispo dos Santos. Terceira rodada de perguntas. Defesa pergunta para a promotoria. Promotoria responde. Defesa faz a réplica. Promotoria a tréplica. Então, vamos lá. Primeira pergunta da defesa, com a palavra o aluno Richard Gabriel Teixeira. Boa tarde, eu vou apresentar aqui a primeira pergunta da defesa. Quem matou mais,
Thanos ou os Vingadores? Porque nos acontecimentos de guerra civil, a Wanda explode um prédio inteiro e acaba matando as pessoas que estavam lá dentro. E os moradores próximos foram desabrigados por causa da explosão do prédio, que foi causado por uma Vingadora. Resposta da promotoria. Bom, não estamos defendendo Vingador nenhum. Estamos atacando Thanos, não defendendo os Vingadores. Também achamos que os Vingadores fizeram uma coisa errada. Poderiam ter feito de outro jeito, um jeito mais simples. Mas não, preferiram usar violência. Então, é isso. Não defendemos os Vingadores, não defendemos os Thanos. Atacamos os dois. Réplica da defesa. Vou passar a palavra para o meu colega Eduardo Dias Pio. Ok. Sobre não estar defendendo os Vingadores, você tem que estar de um lado. Você tem que defender um ou o outro. Ou acusa o outro. Os Vingadores fizeram uma coisa ruim. Eles tiraram o equilíbrio do universo. O Thanos, ele fez algo super correto. E essas mortes que os Vingadores fizeram provavelmente causaram dor às vítimas. Já o Thanos, não. Então, sobre a pergunta de quem matou mais, realmente foi os Vingadores. E eles ainda trouxeram dor para as vítimas. O Thanos, ele não trouxe dor, ele ainda trouxe esperança para o universo. Tréplica da promotoria. Thanos trouxe uma esperança para o universo, matando mais da metade dele. E como eu disse, não estamos nem defendendo os Vingadores, nem defendendo Thanos. Uma terceira opção, estamos atacando os dois. A tréplica da promotoria acaba. Segunda pergunta. Aqui, naquela frase que você disse que o Thanos falou que ia eliminar cada átomo da Terra. Após o Thanos executar seu plano, o universo ficou em paz? Apenas seres humanos causaram intriga, problema e era... eu me confundi, eu vou começar aqui. Após Thanos executar seu plano, o universo ficou em paz? Apenas os seres humanos causaram intriga, problema? Era o plano ou os seres humanos? O problema era o plano ou os seres humanos? O meu companheiro passou a palavra para mim, então eu posso responder? Pode sim. Mesmo que eles estivessem fazendo problemas, nada se executa assim, executando friamente a metade do universo, mas sim ensinando, fazendo lições, e não do jeito que o Thanos fez. Então, eu acho que tanto os humanos quanto o Thanos estão errados. Só que o Thanos errou mais ainda. Que ele acabou sendo mais ignorante ainda. Que as coisas não se fazem assim. Simplesmente alguma coisa não te agrada e você vai lá e extermina. E, Murilo, posso passar a palavra para você. Obrigada, Cauã. Bom, em minha opinião, eu acredito que sim, o plano de Thanos era um bom plano. Só que o jeito que ele fez foi tudo errado. Ele matou mais da metade do universo, ele começou o plano dele, todos sabemos sobre a Gamora, certo? Ele começou o plano dele, enquanto ele prosseguiu com o plano dele, ele matou metade de um planeta inteiro. O planeta da Gamora, todos sabemos, matou metade do planeta inteiro. Ele matou mais da metade do universo. Ele simplesmente se extraiu, saiu do foco do seu plano. Sendo um super mega genocida, um assassino. Isso é bom? Respondendo a pergunta do meu colega Murilo, quando ele quis fazer o plano pela primeira vez, ele quis conversar com todos os planetas.
E quando ele foi não tentar conversar, ele foi tentar pegar as joias, os Vingadores eles nem quiseram saber o motivo, eles só quiseram exterminar e matar o Thanos. Então, ele depois ele ficou um pouco raivoso e ele quis fazer as coisas da prática brava, porque ele tentou conversar numa boa, mas aí como eles não quiseram, eles partiram para a briga. Então, o cliente de vocês age pela raiva? Age pelo ódio, pela raiva? E os Vingadores? Eles simplesmente mataram vários, mas também quiseram impedir que Thanos matasse metade do universo. Professor Richard passou a palavra para mim e eu vou fazer a pergunta que ele me fez para a gente. Terceira pergunta da defesa. Confere? Ele fez uma pergunta, eu vou replicar ele, falar. Fez uma coisa, eu vou debater. Calma aí, vamos lá. A promotoria acabou de fazer a tréplica, não foi? Sim. Então é a terceira pergunta agora. Sim, então eu vou fazer a terceira pergunta, professor. Eu tô com a terceira pergunta aqui, eu posso falar? Se quiser, Richard, te dou a palavra. Vocês estão acusando o meu cliente como se ele tivesse matado por vontade própria, como se fosse sem um plano. Tipo, ele ficou com raiva e quis sair matando todo mundo. Mas se o planeta Terra fosse sustentável, o Thanos não teria elaborado esse plano, ou seja, o plano é apenas consequência do mau uso dos recursos do planeta. Qual seria a solução para o colapso do universo? Resposta da promotoria. Passo a palavra ao meu colega Calor. Poderia repetir a pergunta? Se o planeta Terra fosse sustentável, o Thanos não teria elaborado esse plano. Ou seja, o plano é apenas consequência do mau uso dos recursos do planeta. Qual seria a solução para o colapso do universo? Qual seria a solução? Uma delas seria, como eu disse anteriormente, ensinar dia a dia e não ser alguém com um poder grande e estúpido igual Thanos. Então, não poderíamos dizer que ele estava do lado certo, pois ele exterminou uma nação porque ele não gostou de alguma coisa. Eu passo a palavra para outro time. Antes, uma coisa, senhor juiz, não podemos usar palavras agressivas em júri como estúpido. O Murilo quer falar, hein? Murilo? Como o meu colega Calor disse, poderia muito bem ensinar ou também quadriplicar os recursos. E o plano do Thanos não foi baseado sobre as coisas que aconteciam no planeta Terra. O plano do Thanos foi baseado nas coisas que aconteciam no universo. Mas, como eu disse, ele perdeu a cabeça, agiu com raiva e matou muito mais do que a metade. Eu posso responder? Tréplica da defesa. Ok. Sobre ensinar, nas escolas, aprendemos pelo menos uma vez por mês e todos os anos temos campanhas para tentar diminuir o lixo. E, pelo visto, né, não deu muito certo. E outra coisa, sobre duplicar, eu não sei se você queria falar sobre duplicar todos os recursos, mas se a gente duplicaria os recursos, se eu tenho uma maçã, agora eu vou ter 2 maçãs. Mas se eu tenho uma garrafa PET, agora eu tenho 2 garrafas PET. Se eu tenho um pneu, agora eu tenho outro pneu. Se eu tenho um humano, agora... Não, acho que humano não seria um recurso. Mas o dobro de coisas de plástico que fazem mal à terra aumentaria também. Então, essa coisa sobre duplicar não seria algo bom. Porque aumentaria e ficaria a mesma coisa, como está na terra. Porque também aumentaria o tamanho da terra. Ou, se você preferir, não. Como é recursos, acho que a terra não é um recurso, entre aspas.
Eu faço aqui minha palavra. Tréplica da promotoria. Abre o microfone, Murilo. Bom, acredito que ele simplesmente poderia desejar quadruplicar os recursos bons, não plástico, pneus, lixo, e sim quadruplicar, exemplo, comida, minérios, árvores, plantas, para simplesmente o universo prosperar. Quer falar, Falou? Passo minha palavra ao meu colega que falou. Ele possivelmente não iria multiplicar recursos ruins, e sim recursos bons, como alimentos, água, terra para plantações, talvez também, que hoje em dia cada dia está sendo exterminada, árvores, plantas. Ele não iria fazer isso. Se ele pensasse um minuto a mais, ele poderia pensar nisso. Mas não, Professor, ele acabou essa já fazendo foi a tréplica, né? Não posso responder. Não É pode, que- essa foi a tréplica. Você pode acrescentar isso nos seus argumentos finais. Então, só para confirmar, a defesa já fez as suas 3 perguntas. Sim, professor. Sim. Então, vamos lá. Agora eu vou passar a palavra para a aluna Ana Júlia Damasceno Santos. Argumentos finais. Defesa. Thanos não ser incompreendido. Então, agora o aluno Matheus Correia da Silva vai apresentar os argumentos da defesa. Matheus, a palavra é sua. Muito obrigada, professor. Caro juiz, caro colegas do júri, eu vou ler os argumentos finais. Thanos viu muita maldade no mundo. Ele viu o universo escuro, sem luz, com poluição e má distribuição de recursos, e quis reverter essa maldade. E os Vingadores, por seus sentimentos de proteger apenas parentes próximos, não pensaram no restante do universo. Thanos matou, mas as milhares de mortes causadas pelos Vingadores na tentativa de reverter o plano de Thanos. Os Vingadores foram responsáveis por milhares de mortes. A ideia de Thanos, a única maneira de arrumar o universo de seus problemas, violência, roubo, poluição e etc., era diminuindo drasticamente a vida no universo. Ele, inicialmente, até poderia pensar em quadriplicar os recursos, mas o ser humano não ia saber administrar os recursos independente da quantidade de recursos oferecidos. O ser humano em um momento iria voltar aos velhos hábitos como corrupção. Alguém queria ter mais do que os outros, segundo Thanos, abre aspas, nem muito para um lado, nem muito para o outro. Abre aspas, segundo Thanos, abre aspas, nem muito para um lado, nem muito para o outro. Perfeitamente equilibrada, como tudo deve ser. Fecha aspas. Os Vingadores não lutaram pela humanidade, lutaram por vingança. Posso complementar um pouco para mudar a opinião dos meus colegas da promotoria? Pode sim. Sobre o que você falou que porque ele não pensou em multiplicar, se ele multiplicasse, do mesmo jeito ia ficar lixo e as pessoas más. Então, eles ainda iam continuar a poluição e fazendo colapso no universo. Posso complementar também ou não? Se está dentro dos seus argumentos finais, a palavra é de vocês. Ok. Realmente, se ele multiplicasse, ou o que o Murilo falou, calma aí.
Deixa eu lembrar. Ok, lembrei. Ele falou para multiplicar as coisas boas. Mas, se eu falasse, eu quero multiplicar a árvore e a água e tudo. Quero multiplicar. Calma. Vamos falar primeiro se ele falasse que eu quero multiplicar todas as coisas boas. As joias não sabem o que são coisas boas. Porque elas não são da terra. E elas não iam entender que são coisas boas. E se ele pedisse, quero multiplicar a árvore, aí ele estralasse o dedo, para cada desejo, ele ia estralar o dedo. Só que tem uma coisa, ele não destruiu, não. Ele não estava só na Terra. Ele teria que fazer isso por todo o universo. Ou seja, ele ia ter que estralar 1000 vezes na Terra e depois ia ter que ir para Saturno estralar 1000 vezes para os desejos dos alienígenas se cumprirem, que nem o dos humanos. Então, o plano de multiplicar as coisas boas não ia dar certo. Ok. Agora voltamos a palavra para a aluna Ana Júlia. Argumentos finais, promotoria. Titã louco. Agora passo a palavra para os alunos Cauã Henrique Quesada Bispo e Murilo de Jesus do Som, que vão apresentar os argumentos finais da promotoria. A palavra é de Eu vou vocês. falar o primeiro parágrafo, tá, Murilo? Aí depois você segue. Thanos disse, vou exterminar metade do universo. Então, como um ser desequilibrado poderia pensar em algo bom, em fazer alguma coisa boa? Seu plano era apenas por maldade, matança de famílias. Murilo, eu passo a palavra para você. Valeu o resto do parágrafo. Ao se propor matar metade da vida do universo, Thanos inclui todo tipo de vida, como plantas, por exemplo. E todos sabemos o papel importante das plantas para a manutenção dos recursos do planeta. Thanos queria exterminar, destruir, pois ele poderia quadruplicar os recursos e depois distribuir. Assim o universo também estaria em perfeito equilíbrio. Alô? Thanos queria exterminar e destruir ele. Ah, não, calma. Não existe um termo, uma palavra para descrever o nível de maldade do seu plano. O termo genocida é pouco para ele. Thanos exterminou raças. Se isso não é loucura, não sei o que é. Assim, ele não poderia ser considerado um ser incompreendido, pois tais atos foram totalmente pensados, planejados, contudo, não pensou nas consequências disso. Ponto. E nós, novamente, não estamos defendendo os Vingadores. Estamos atacando Vingadores e Thanos. Estamos atacando ambos. E as joias possuem conhecimento infinito. Ou seja, sim, elas sabem que são coisas boas. Coisas boas para humanos, alienígenas. Ele não precisaria instalar mais de uma vez. Caro júri, eu não posso dar uma pequena resposta para eles, né? Não. Ok. Não, agora... E uma coisa, como que eu disse, ele não teria que estralar mais que uma vez, se comprova quando ele queria eliminar metade do universo, ele estralou os dedos. Ele não teve que estralar 1000 vezes na Terra, 1000 vezes em Vênus, 1000 vezes em Marte, 1000 vezes em Saturno, Urano, Netuno, em todo o universo. Ele não teve que fazer isso. Apenas um estralo. Posso complementar? Por favor. Assim como as joias, elas sabem de cada ser vivo, de cada ser que existe em algum local. Então, independente da vida, ela saberia manipular bem. Ele, que possivelmente estudou só a parte que o interessava. Então, ele não pensou direito nisso. Assim como as consequências vieram. Abandono de cidades, muita destruição, vingança. Os seres humanos começaram uma sede de vingança por causa do plano mal pensado. E se ele tivesse visto o melhor, esse plano não teria dado tão errado.
Ele pode até ter pensado de um jeito bom esse plano, mas ele não executou de um jeito bom. Terminamos os argumentos finais da promotoria? Sim. Sim. Ok. Diante do exposto, né? Agora, eu vou convidar as 3 alunas que fizeram a apresentação, Ana Paula de Aquino, a Jéssica da Silva Bispo dos Santos, a Ana Júlia Damasceno Santos, para dar o veredito final, tá? Então, eu gostaria que elas analisassem, né? Elas assistiram toda a apresentação, e elas vão dar o voto, cada uma delas. Quem argumentou melhor, tá? Vou pedir para os demais fecharem o microfone nesse momento. Quais foram os argumentos mais convincentes? O da defesa, que trata da tese de que o Thanos é um ser incompreendido, ou da promotoria, que trata do Thanos ser um titã louco. Tá ok? Então, eu vou pedir primeiro para a aluna Ana Paula de Aquino dar o seu voto. E aí, Ana Paula? Thanos é um titã louco ou um ser incompreendido? Eu acho que é um ser incompreendido. Então, o primeiro jurado, um ser incompreendido. Agora chamo a aluna Jéssica da Silva Bispo dos Santos para responder a seguinte pergunta. Jéssica, Thanos era um titã louco ou um ser incompreendido? Eu acho que ele era um ser incompreendido. Sim, segundo voto para o ser incompreendido. Ana Júlia Damasceno Santos. Gostaria de saber o seu voto. Ana Júlia, Thanos era um titã também acho louco que o Thanos ou um era. ser incompreendido? Eu acho que era um ser incompreendido. Então, ok. Então, neste momento, nós temos o voto das 3 juradas aqui, em que elas acreditam que o Thanos é um ser incompreendido, tá? Agora eu vou convidar as pessoas que assistirem esse vídeo, que assistirem esta apresentação, a assistirem esse vídeo lá no YouTube e deixar o seu comentário de quem defendeu melhor o seu ponto de vista, quem apresentou melhor os argumentos, tá? Então, a gente encerra aqui a nossa apresentação. Queria agradecer a participação dos alunos, né? Queria agradecer a professora Débora também pelo apoio de sempre, por ter embarcado na loucura de trabalhar comigo nessa eletiva, tá? Espero que quem assista goste dessa apresentação. Vou pedir para a professora Débora interromper a gravação agora. Desde já, muito obrigado e até a próxima. Eu quero agradecer ao professor Marcos por ter me dado essa oportunidade, agradecer a todos os alunos que participaram exemplarmente. Foi um prazer trabalhar com vocês. Obrigada.